Pessoal, dando continuação à nossa revisão de função, agora a gente vai fazer o estudo de sinais de uma função através do gráfico. O que é fazer o estudo de sinais de uma função? É descobrir para quais intervalos de x o y vai ser igual a zero, o y vai ser maior do que zero e o y vai ser menor do que zero. A primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir realizar o estudo de sinais é descobrir as raízes da função. A raiz da função é o ponto do eixo x em que a função vai cortar. Então, no caso da função f desse gráfico, quais são as raízes da função? O menos 7, o menos 4, o 1 e o 5, certo? Como eu falei, as raízes são os pontos do eixo x que o gráfico corta. Qual que é a característica em comum de todos os pontos do eixo x? Essa característica é que a coordenada y desses pontos é igual a zero. Então, a coordenada y das raízes sempre vai ser igual a zero. Então, para qual valor de x o y vai ser igual a zero? Justamente quando x é igual às raízes. Só escrevendo aqui, ó, como eu falei, todas as raízes têm coordenada y igual a zero. Então, para a gente descobrir a raiz de uma função, basta igualar a função a zero. Então, vamos lá. Y é igual a zero quando o x é igual às raízes. As raízes são menos 7, menos 4, 1 e 5. Então, x igual a menos 7, x igual a menos 4, x igual a 1 e x igual a 5. Beleza? Agora, a gente precisa achar os valores de x que o y é maior do que zero e y menor do que zero. Y maior do que zero é y positivo. Y maior do que zero é y negativo. Gente, olha só. O que é o y ser positivo? É o y estar acima do eixo x. Porque esses valores aqui de y, eles são positivos. E esses valores aqui, ó, eles são negativos, entendeu? Dessa forma, y positivo é a função estar acima do eixo x. Y negativo, a função estar abaixo do eixo x. Olha só, quando x é menor do que 7, eu tenho que a função está acima do eixo x. Então, eu posso concluir que nesse intervalo a função é positiva. Entre menos 4 e 1, a função também está acima do eixo x. Então, ela também é positiva. Para x maior do que 5, ela também está acima do eixo x, então positiva. Entre menos 7 e menos 4, ela está abaixo, então a função é negativa. Entre 1 e 5, ela também está abaixo, então negativa aqui também. Olha só, a gente agora ficou fácil, não ficou? De escrever esses intervalos aqui. Vou começar no sentido, em sentido crescente. Olha só, eu tenho que, para y positivo, quando x é menor do que 7, o y é positivo. Além disso, nesse intervalo aqui, ó, entre menos 4 e 1, o y também é positivo. E para finalizar, nesse intervalo aqui, y positivo também, que é x maior do que quem? 5. Ó, o x maior do que 5. Agora, analisando y positivo. Para quais valores de x o y vai ser positivo? Primeiro, esse intervalo aqui, entre menos 7 e menos 4. E nesse intervalo aqui, entre 1 e 5. Pronto, fizemos o estudo de sinais da função f.